Salve, salve, futuro calouro! Veja só quem está aqui, você e eu, professor Marcos, essa é a Geografia do Brasil. Me siga lá nas redes sociais, @MarcosSZA, no Instagram, né? Você vai me achar lá. E climas brasileiros, olha só, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos lá, rapaziada, pra cima, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, primeira coisa, para entender sobre clima do Brasil, a gente precisa entender algumas outras coisas que vêm junto, ok? Por exemplo, quando Jorge Benjor canta Moro num país tropical, ele não canta essa? E aí a gente pensa, né? Moro num país tropical. Será que a gente mora num país tropical? Bom, quero adiantar a vocês. Se a gente for fazer uma análise geral do nosso território, Jorge Benjor está certo? Aquilo que acabou de aparecer ali é o Trópico de Capricórnio, pessoal. Então essa linha aqui que vocês estão vendo, certo? É o Trópico de Capricórnio. Ele está ali aproximadamente a o que nós consideramos 23 graus, 27 minutos e 30 segundos de latitude para o hemisfério sul. Ou seja, tudo que está ao sul deste trópico é uma região subtropical. Porém, tudo que está entre os trópicos é tropical. Ou seja, 93% do território brasileiro está em zona tropical ou intertropical. Então, quando eu digo moro num país tropical, eu posso sim afirmar que isso é verdade. Por mais que eu more em Curitiba e não seja tropical, eu não estou falando de Curitiba, estou falando do país. Aí eu preciso generalizar, moro num país tropical. Esse é o meu Brasil, verdade? Grande influência marítima em seu território porque nós temos uma parcela muito grande da população que vive perto do litoral. Se eu for fazer uma conta para vocês, cerca de 85% da população do país vive até 200 quilômetros de distância do litoral atlântico. Então é muita gente vivendo próximo do litoral. Isso tem, óbvio, uma ligação a ver com a questão colonial, a ver com uma questão geográfica, é óbvio, né? Porque é uma região onde você tem os principais portos, as cidades mais antigas e mais estruturadas, tem uma questão ali geográfica e econômica e por aí vai. Beleza? Bom, gente, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então vamos começar a analisar algumas coisas, né, que vão definir os climas no Brasil, né? Então, por exemplo, se eu falo, deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Se eu falo que grande parte do Brasil é tropical, eu posso dizer que ele é mais quente. É aí que vem a ideia da música do Jorge Benjor, mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ou seja, tem sim temperaturas mais elevadas por estar numa região intertropical em sua maioria. Não é à toa que as cidades ali do sul do Brasil tendem a ser mais frias do que as demais por estar numa região subtropical. Mas é pouquinho, né? 7% só. Altitude. Bom, quem assistiu a aula lá de Geologia e Relevo do Brasil vai lembrar que eu falei que o relevo do Brasil está numa área tectonicamente estável, digamos assim, né? Praticamente estável. É uma área que há milhões de anos vem sendo desgastada pelos agentes do relevo. Portanto, as altitudes no Brasil são modestas, são bem pequenininhas. Então, como as altitudes no Brasil são menores, nós não temos pontos de elevada altitude, o clima no Brasil, em relação às altitudes, vai variar, mas vai variar muito pouco. Então eu estou aqui com o mapa altimétrico do Brasil, certo? Aonde os pontos culminantes ou se encontram em regiões serranas mais ao norte, na fronteira ali com a Venezuela, por exemplo, ou aqui nas regiões serranas perto do sul e sudeste. É onde nós vamos ter os pontos maiores que não chegam a 3.000 metros de altitude. E grande parte do nosso território está o quê, né? Em altitudes inferiores, inclusive a 1.000 metros. É pouquinho, tá bom? Não estou dizendo que a altitude não influencia no clima. Influencia sim. Então, o pessoal lá de São Paulo, lá de Campos do Jordão, não vai lá no inverno para Campos do Jordão porque é um pouquinho mais frio, né? Curitiba, que é a capital mais fria do país, está a 942 metros de altitude média. Né? Para as capitais brasileiras é bastante. Então, ali no inverno faz um pouquinho mais de frio e tal. Então, assim, lógico que influencia. Só que a influência não é tão grande quanto pode ser em outros países, ok? Porque as nossas altitudes são modestas. Olha lá, 90... Opa, deixa eu corrigir. Parou, não é 95, é 99,5% de nosso território está abaixo de 1.200 metros de altitude. Você acredita?
Vamos avançar. Para falar de massas de ar, esses são um dos principais componentes que criam mudanças climáticas no Brasil. Muitas regiões são mais frias porque tem influência de massa fria, ou são mais quentes porque tem influências de massas mais quentes, ok? Primeira coisa que a gente precisa verificar, dependendo da estação do ano, a atuação das massas muda. Inclusive, as massas que atuam mudam também, ok? Vamos lá, o que a gente está vendo aqui do lado esquerdo? Aqui eu acho que até não está escrito ali, gente, eu vou ter que escrever para vocês. Aqui do lado esquerdo a gente está vendo a condição do verão, certo? E do lado direito a gente tem a condição do inverno, beleza? Então, verão do lado esquerdo, inverno do lado direito. O que a gente consegue perceber aqui? Olha só que interessante. Que no verão, as massas quentes dominam. Como assim, professor, as massas quentes? Estou vendo ali um monte de sigla estranha. Pois é, vamos aprender então a classificar essas massas, ok? É muito fácil. Gente, vou fazer o esqueminha aqui na ponta, vocês acompanham comigo. Pessoal, a primeira letra é M de massa. Estão vendo? Tem MEC, MEA, essas coisas. Então, a primeira é só perfumaria, só para dizer que é massa. A segunda letra vocês podem verificar, ou ela é E, ou ela é T, ou ela é P, ok? Quando, por exemplo, lá do lado direito, nós temos a atuação da massa polar. É isso mesmo. E é massa equatorial, T de massa tropical, P de pato, que é de massa polar, beleza? E a terceira letra, pessoal, vocês podem verificar que ou é A ou é C. Ou seja, A de massa atlântica, que é aquela que vem do oceano, e C de massa continental, que é aquela que vem do continente. Tá, e aí, como é que a gente vai saber? Primeiro, o nome da massa diz aonde ela surge. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, MEC. O que significa? Massa equatorial continental, certo? Massa equatorial continental nasce perto do Equador e no continente. Todas você vai verificar isso. Por exemplo, MTA, vamos lá. Massa tropical atlântica, nasce perto do trópico no oceano. Então é muito fácil, o nome diz a origem geográfica da massa. Só que aqui a gente precisa ter atenção para algumas coisas. Então, por exemplo, a segunda letra, o que a segunda letra significa? A segunda letra, ela vai medir temperatura da massa. Então, E, T e P, temperatura. Então é tipo assim, quando a massa é equatorial, ela é quente, certo? Porque ela está nascendo numa região quente, ela vai pegar as características desta região e carregar para outros cantos. Não tem meio termo, ou a massa é quente ou ela é fria. Então, quando ela é T, ela é quente também, porque ela é tropical, quente. E quando ela é polar, aí todo mundo já sabe, né? Ela é fria, beleza? A última letra que vocês estão vendo ali, quando é A ou C, ela visa representar, gente, a umidade da massa, ok? E a umidade é bem fácil, tão fácil quanto foi a temperatura. Ou a massa é seca ou ela é úmida. Toda massa que nasce no oceano, como pega as características do lugar, ela tem que ser úmida, né? Não pode ser outra coisa, ok? Não tem como uma massa nascer no oceano e ser seca, certo? E a maior parte das massas que nascem no continente são massas secas. Só que eu coloquei um asterisco ali do S de seca, do lado do S de seca, porque nós temos a única exceção. É isso mesmo. A única massa que é continental e úmida, ela nasce no território brasileiro e atua com muita força aqui, que é essa aqui. A massa equatorial continental, a MEC, é uma massa quente e úmida mesmo nascendo no continente, ok? Por quê? Por que mesmo nascendo no continente ela é muito úmida? Por causa da evapotranspiração presente na floresta amazônica. Ela é uma massa que nasce no coração da floresta amazônica. Floresta essa, né, que é conhecida aí mundo afora como rainforest, né, a floresta da chuva, é muito úmida, tem uma evapotranspiração gigantesca e aí, óbvio, né, gente, acaba
influenciando essa massa e tornando ela úmida, mesmo sendo continental. Todas as outras você consegue classificar com esse esqueminha que eu fiz aí do lado esquerdo. Uma coisa importante é lembrar que no inverno, como as temperaturas dão uma baixada boa, tem uma massa aí que se assanha e começa a afetar grande parte do território brasileiro, que é a massa polar atlântica, ok? Vocês estão vendo ali que eu circulei. Ela chega, inclusive, a atuar nos estados do norte do Brasil, criando um fenômeno chamado de friagem, que é quando a temperatura em algumas cidades do norte cai bastante, ok? Então você está lá em Manaus, chegou a famosa friagem, a massa polar atlântica chega e as temperaturas em Manaus despencam para incríveis 21 graus Celsius. Hã? Meu povo manauara, meus alunos aí de Manaus, um grande abraço para vocês. Não é assim? Faz 21 graus, está todo mundo morrendo de frio. Aí você vai lá para Curitiba, 21 graus, o pessoal tá seminu na rua, né? Ai, que calor, não aguento. Não é assim? Pois é, né? Alguns mais acostumados com o frio, alguns não tão acostumados assim. Mesma coisa com o calor, né? Tá 30 graus em Manaus, tá tudo lindo. Em Curitiba as pessoas estão falecendo no calor. 30 graus. Não é? Gente, então é o seguinte aqui, ó, a atuação das massas de ar, nunca se esqueçam a origem delas e para onde elas vão. Então é muito comum, sei lá, numa questão do Enem, falar que no verão a massa equatorial continental acaba, né, cedendo calor e umidade para a região centro-oeste do Brasil. É verdadeiro? É, né? Olha lá atuando aqui, né? Ah, e a massa polar atlântica atua no território brasileiro o ano todo. Não, a gente não está vendo isso, a gente está vendo destaque para o inverno. Na verdade, a única época do ano que ela de fato não atua é no verão, quando as temperaturas esquentam demais, ela não tem força para chegar até aquelas latitudes, ok? Bom, vamos lá, vamos seguir. Gente, as classificações climáticas do Brasil eu vou trazer para vocês de uma maneira breve, porque é aquela velha história, né? Não acho que o Enem vai ficar te cobrando mínimos detalhes. Eu só quero que vocês lembrem que existem algumas classificações, certo? Por exemplo, essa de climas zonais do IBGE, que diz o quê? Que o Brasil tem um clima equatorial, o resto ali são variações de clima tropical e o clima temperado na região sul. Então aqui é interessante porque ele usa o termo temperado. É a única classificação climática do Brasil que usa esse termo temperado. Todas as outras vão usar o termo subtropical, ok? Bom, gente, do lado direito a gente tem as classificações segundo Köppen. O Enem não cobrou a classificação de Köppen desde a sua reformulação, né, até aqui, pelo menos não nas questões da prova de ciências humanas, né, as questões envolvendo a geografia. O que eu quero que vocês tenham atenção, gente, é o seguinte, essas siglas, né, você tem que sempre associá-las com a classificação de Köppen. Vladimir Köppen, um russo que fez uma classificação mundial de climas e, lógico, isso envolveu o Brasil, certo? A classificação de Köppen, ela vai do clima A até o E. O A é aquele clima mais quente, digamos assim, né? Então, maiores temperaturas, e o E com as menores temperaturas. Só que aí o que a gente consegue observar? Aqui no mapa você não tem a letra E. Aliás, você não tem nem a letra D. Você tem só A, B e C. Sim, porque o Brasil é um país que está muito mais próximo do trópico, não está em regiões polares, onde as classificações são muito mais frias. Então, quando a gente olha para o Brasil, é A, B ou C, ok? A mais perto ali da região amazônica, nordeste, o B no sertão nordestino e o C já presente nas áreas serranas do sudeste e na região sul, tá bom? Bom, e aqui a classificação climática que é mais famosa, a classificação de Conte, que é aquela que você com certeza estudou muito na escola. Nós temos em vermelho o clima equatorial úmido, certo? O clima equatorial úmido muito quente e úmido. O clima tropical é aquele clima savânico, é um clima que tem duas estações bem definidas. O verão é chuvoso, o inverno é seco. Você tem o tropical semiárido, que é o clima da região do sertão, que é o clima mais seco do Brasil. Você pode ter uma estiagem que se estende até 9 meses, né, dependendo do ano. O litorâneo úmido também é conhecido como clima tropical úmido ou tropical atlântico, então eu vou escrever isso aqui para vocês. O litorâneo úmido, ele é conhecido também como tropical
úmido ou tropical atlântico. Beleza? Pode aparecer assim também. E aí os climas que são controlados por massas de ar que são tropicais e polares, ou seja, aqueles que vão receber muita influência da massa polar no inverno, você tem o tropical de altitude, né, um pouco mais alto, então você vai ter ali a altitude determinando um clima menos quente, e o subtropical úmido, né, gente? Que ali ele até coloca, né, que subtropical, então vai ter no verão domínio de massa tropical atlântica, mas no inverno a massa polar manda. Ela vai esfriar muito aquela região, tá bom? E aqui do lado direito, coloquei para vocês os climogramas de cada um desses climas, só para vocês avaliarem. Lembre-se que as barrinhas em azul representam precipitação no mês, né, que no Brasil basicamente é medido por chuva, e a linha vermelha é a linha de temperatura. Então veja, por exemplo, o climograma na região equatorial. Veja como a linha de temperatura está lá em cima, então é muito quente durante o ano. E se a gente comparar o equatorial com o subtropical, olha a diferença. A linha de temperatura no subtropical despenca, e despenca muito mais quando você chega ali no meio do ano. Por quê? Porque se essas regiões estão no hemisfério sul, quando que é o inverno? O inverno vai se dar no meio do ano, ok? Principalmente aqui, né, a gente fala entre os meses de junho, julho, agosto, até uma parte ali de setembro, dando ali os 3 meses do inverno. Então ali as temperaturas elas são bem menores. Veja então a diferença da média térmica para o meio do ano e a média térmica lá no começo do ano. Então é uma diferença grande, né? O ΔT, ok? Então você tem ali um ΔT grande. Só que quando a gente vai aqui para o equatorial, veja que a diferença da época mais fria para a época mais quente é muito pequena. Então ele tem um pequeno ΔT, uma variação muito menor, porque é uma região muito mais próxima do Equador, muito mais úmida e assim vai, ok? Um exercício bacana para vocês, analisar os climogramas e verificar se eles batem com as características climáticas. Então você tem lá as características de cada um dos climas do Brasil, verifique, certo? Que eu acabei de fazer agora. Por exemplo, o clima equatorial. É um clima muito quente, muito úmido o ano todo. Vem para o climograma e vê se isso bate. Muito úmido, as barras em azul estão lá em cima o ano todo, e ele é muito quente também o ano todo. Sim, a linha de temperatura varia pouco, está sempre acima ali, né, dos 25 graus, por exemplo. E o clima tropical, você mesmo falou que ele é um clima quente, porém o que vai caracterizar é que ele tem 2 estações muito distintas. O verão é mais chuvoso, o inverno é seco. Vamos ver então, clima tropical, o tropical está aqui, esse, Então o que acontece, O verão, quando as temperaturas estão um pouco mais altas, as barras estão lá em cima, o verão é chuvoso e o inverno é seco, praticamente não chove. Então o que eu quero de vocês é isso, é esse exercício de estar toda hora comparando as características do clima com o que você está vendo no climograma, beleza? Conto com vocês. Bom, vamos agora para um último tema que vale muito a pena destacar. Quando eu trabalhei climatologia geral, eu falei um pouquinho dele e já tinha cantado a bola que quando a gente chegasse em Brasil, a gente veria esse com mais detalhamento, que é a questão do El Niño no Brasil, e já aproveito para falar da Laninha. O que eu fiz? Eu entrei lá no site do CPTEC, ok? O site do CPTEC está ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, ok? Então é lá que você vai ter as melhores fontes possíveis para tentar entender mais sobre El Niño e, consequentemente, Laninha no Brasil. Só para lembrar vocês, El Niño é aquele fenômeno de aquecimento anormal das águas do Pacífico. Isso cria um rebuliço na distribuição das massas de ar e afeta o clima aqui no território brasileiro, ok? Dica, você vai estudar o El Niño, porque a Laninha é o fenômeno inverso. Então sempre que você souber a característica do El Niño, automaticamente você sabe da Laninha também. Então se o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, Laninha é o quê? É o resfriamento anormal das águas do Pacífico, tudo bem? Só que aqui, o que eu quero que vocês guardem?
a formação desse fenômeno já foi trabalhado em outra aula. Aqui eu quero que vocês guardem o que acontece no território brasileiro quando ele é afetado por estes fenômenos. No caso, vamos focar no El Niño, né? E aí a Laninha sempre é o contrário. Então, por exemplo, uma coisa que não só o Enem, mas muitas provas podem cobrar é uma comparação entre o que acontece na região norte e nordeste e o que de fato ocorre na região sul. Por que os exercícios gostam de fazer essa comparação? Porque se vocês analisarem, vai ser sempre ao contrário. Então, por exemplo, quando eu tenho El Niño no norte e nordeste, o que vai acontecer aqui? Ó? Diminuição da precipitação, secas severas, ou seja, chove muito menos. Quando a gente vai para o sul, olha lá, ó, precipitações abundantes. Vai chover muito mais. Então a condição é sempre inversa. Se a Laninha é o inverso do El Niño, o que vai acontecer agora? Vai inverter. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho Laninha no norte e no nordeste, aumento de precipitação, e lá no sul, secas severas. Viu que fácil? Então é facinho você construir esse quadro. O que acontece no norte e no nordeste é sempre ao contrário no sul. E como Laninha é o contrário do El Niño, inverte. Tudo bem? E o centro-oeste e o sudeste. Veja que você não tem nada muito bem definido, se você lê ali, né, as mudanças no centro-oeste e sudeste. Tá? Não há um certo padrão para definir chuva ou temperatura, ou os dois. Mas norte, nordeste e sul tem padrão sim, dá para você levar essa tabela em consideração, beleza? Repito, é isso que o Enem deve cobrar, esses efeitos do El Niño ou Laninha no território brasileiro, ou até mesmo cobrar uma comparação do que acontece mais no norte, no nordeste e do que está acontecendo na região sul. Beleza? Gente, eu vou fechando por aqui. Sabe como é, né, galera? Qualquer dúvida, volta na aula, escuta de novo, dá uma olhada aqui, outra ali, estuda, busque seus materiais. Você já foi à biblioteca da sua cidade? Busque livros para você estudar. Eu dou sempre essas dicas, quanto mais leitura, melhor. E é isso, meu povo querido. Um grande abraço, a batalha continua, a gente se vê na próxima. Valeu, até mais.